Pode ver, vou comparar aqui, botar um do lado do outro, para vocês verem que o do Monza, ele é bem maior. Então, já vi ali que vou ter que fazer algumas adaptações e vou mostrar tudo pra vocês. Peraí, deixa eu gravar o meu vídeo agora. Que tá só gravando o teu aí, coisa e tal, não sei o que. Vamos aparecer aqui. Aqui, gente, estão trabalhando aqui. Aqui tá o motor que eu tô consertando aqui umas coisas. E os careca aqui. E aí, beleza? Como é que é o canal do Diogo aí? Como é que é? Daí, galera, eu sou o Rafa. Esse aqui é o Diogo. Esse aqui é o Severino. O Diogo tá consertando o motor aqui dele. Olha aí, mostra aí como é que é. Bota a pilha ali, ó. E gira o negócio, cara. Ele descobriu isso agora. Tá, nós estamos aqui, ó. Como vocês viram aí no card do vídeo, nós vamos adaptar, galera, o radiador do Monza na Trafic. Aqui eu tenho uma mangueira do Santana, que vai ser necessário porque as saídas da Trafic, as duas são do mesmo lado. Aqui é uma desse lado e a outra desse lado. Só que, cara, a vantagem que a gente tem aqui, um radiador desse aqui, eu paguei 300 pila. Um radiador novo da Trafic tá 1.500, 1.200. Então, né, sem condições. E aí eu vou botar duas ventoinhas novas aqui. Elas são de 12 polegadas. São universais. E são daquelas bem silenciosas e, cara, que faz um bom vento. Então, nós vamos fixar aqui, ó, com uma barra de alumínio. Isso aí foi a ideia do Severino, né? Vamos fazer, explica aí, cara, qual a ideia. A intenção é deixar um visual bonito, né? Botar uma ventoinha boa, ventilador bom e não ficar bem projetada. Acho que com esse alumínio aqui de 2 centímetros, 20 milímetros por 5 milímetros, vamos prendê-la aqui, tá? Essa base vai ser parafusada em cima. Vai ficar bom. Vai, nós vamos fazer 3 bases, né? Uma aqui, só um pouquinho. E outra aqui, ó. Vão ser 3 bases pra gente parafusar na fixação original dos ventiladores aqui, ó. Vai ficar bom. Fala, mano. Ô, gente, eu tô aqui com o vovô, já me deu o celular dele. Vou botar um celular novo e aqui eu tô consertando aqui algumas coisas. O Guri quer montar um canal pra ele também. Logo estamos anunciando aí o canal dele no YouTube, então. Tá? Vamos seguindo aqui, gurizada. Vamos começar então pela base para prender as ventoinhas. Depois que tiver montado aqui, ou durante, eu vou mostrando pra vocês como a gente tá fazendo. Já deixa o like aí no vídeo, né? Pra fortalecer o canal. Se inscreve e bora lá, bora pro vídeo. Então aqui, galera, tomou forma já, ó. Tem as bases ali nas laterais, ó. O bom é quando o cara apresenta um projeto para o patrão e o patrão aceita na primeira. Isso é muito bom. Sentindo confiança. Então aqui esse lado de cá ele vai entrar aqui e vai prender, ó, né? E aqui a gente parafusa ele aqui. Parafusa ele aqui para ele ficar fixado aqui. Vai ficar bem firmezinho. E aí tem mais 2 aqui, ó, que é para ele afirmar mesmo. Vai pegar bem aqui em cima que não vai prejudicar em nada. E também vai ficar com uma distanciazinha da colmeia aqui que se fala. E depois parafusar esses 2 aqui em cima com abrir rosca também. Acho que vai ficar bonito e bom. Vai ficar massa, cara. O bom é ficar bom, bonito é secundário, né? Mas eu acho que vai ficar bom e bonito. E daí vai ter mais uma aqui no meio, igual essa, e mais uma lá na ponta. E aí vai ser fixado. Porque eu te falei, se caso, mas aqui pegaria mais vento, tá? Né? Nós vamos ter uma opção depois Tu diz de ficar mais distante do radiador, né? Aí nós temos a opção para fazer isso aqui, ó. Levantar aqui, sabe? Eu acredito que quanto mais alto, ele vai espalhar mais vento, mas... Vamos ver como é que vai ficar. Testar, eu acho que vai ficar bom, cara. Vamos lá, vamos fazer as outras 2 peças. E aí vamos fixar ali, né? E essas ventoinhas aqui, tem no Mercado Livre ali, em torno de R$130. Elas são de 12 polegadas.
Até de 14 polegadas para esse radiador daria ainda. Acho que ficaria bom. Tem gente que bota uma grande, né? Mas eu acho que duas assim, cara, se der pau numa, tem a outra, né? Vai ficar... Acho que vai dar uma boa refrigerada. E um radiadorzinho novo é outra coisa também, né? Então vamos lá. Vamos para os próximos detalhes. Tudo que a gente já fez na caravana, vocês fossem pagar. Foi trabalho, hein? Pagar, tira teto, a mecânica está fazendo, instalação das travas na porta, vídeo elétrico. Mão de obra passava uns 15 pau, né? Passava. Porque só aquele teto aí ninguém vai te fazer de mão de obra aí, por menos de 4, 5 mil. Não, um teto embaixo desses aí, os caras cobram em torno de, cara, 5, 6 mil mais simples de Kombi que já tem pronto, sabe? Se for pra desenvolver um, cara, não sai por menos de 12 pau. Assim. Aí, gurizada, ó o trampo. É furo, depois vamos abrir rosca. Pra quem não sabe como é que é pra abrir rosca aí, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. O que eu já aprendi durante essa reforma da caravana, cara... Agora a gente vai aprender fazer aqui a broca agora. É. O bom da broca é no esmeril, né? Na lixa dele não fica bom. Aí, gurizada. Aqui, ó, agora a gente vai abrir rosca com essa broquinha, como é que se chama, pai? O macho? É um macho, né? Macho de 1/4. Furamos com uma broca 5. Cara, só um pouquinho, tem uma coisa bem importante que nós estamos aqui fazendo um negócio simples, mas aqui tem um negócio muito elaborado. O que é isso aí, cara? Olha, gente, vocês não podiam saber disso. Quando conecta a pilha, ó, do nada liga. Bota a pilha no motor e ele liga. Caraca, velho, aqui tá saindo um engenheiro, rapaz. Vamos lá. E agora a gente vai... Engenheiro ruim também. Como é que vocês querem? A gente vai limpar. A gente vai limpar. Ó, galera, aqui tem que ser bem na manhinha pra não quebrar o macho, segundo o macho da família aqui. Vou lá no mercado pra fazer um pouco. E aí, ó. Nós estamos trabalhando aqui, rapaz. Daí aqui, ó. Agora, parafusinho tem rosca já. Show de bola. Galera, estamos num novo dia aqui, ó. Olha como é que tá aqui, tudo desmontado já. O meu radiador, acabei não comentando, mas ele tava furado, ó. Dá pra ver aqui embaixo. E ele já tinha sido soldado ali. Então ele furou no mesmo lugar e se fosse mandar arrumar de novo, talvez ia sair o preço quase do novo que tá ali. E ele tá aqui, ó. Pode ver, vou comparar aqui, botar um do lado do outro, pra vocês verem que o do Monza, ele é bem maior. Então já vi ali que vou ter que fazer algumas adaptações. E vou mostrar tudo pra vocês, ó. Ele é bem maior. E cara, ficou lindo isso aqui, olha só o trabalho. Eu botei tudo a arruela de pressão, né, porque esse aqui vibra bastante. Então pra não ter problema de soltar, enfim. E liguei as duas junto. E agora eu vou fazer a ligação ali depois, né, fazer a ligação elétrica pra ligar no cebolão que eu já coloquei aqui, ó. Então, algumas coisas que eu vi, ó. Os engates de baixo, da parte de baixo, é mais estreito. Então, eles pegavam aqui, ó. O do Monza vai pegar mais pra fora. Então eu vou fazer uma base, vou, sei lá, parafusar ou soldar aqui, vou ver como é que eu vou fazer. Uma base um pouco mais pra fora. E essa parte aqui, ó, onde tem os encaixes originais, que encaixa essa parte ali, ó, eu vou cortar fora, que depois o outro vai entrar aqui dentro dessa canaleta. Ele vai, já vi aqui. Quem me passou todas essas dicas aí, galera, foi o Juninho aí, do grupo da Trafic. Valeu, irmão, me ajudou muito. Tá me ajudando ainda. Mandar um salve aí pra ele, pra esposa dele, que assistem o canal. E ele me deu todas as dicas aqui, porque eu falei que eu queria, né, talvez botar o do Santana. Só que o do Santana também dá, mas é uma adaptação bem diferente. Uma adaptação que tem que fazer toda uma
girar o radiador de cabeça para baixo, abrir um furo no radiador. Então eu preferi botar o do Monza, que tava com um custo bem legal aí, novo, R$300, né, com frete. Então ficou aí um trabalho de primeira. E agora vamos à adaptação. Eu vou estar cortando isso aqui. E eu tô com tudo aberto aqui também, galera, né? Porque eu vou trocar os retentores de comando de válvula e do virabrequim que tá vazando. Vou botar uns taranto aí pra ver se consigo eliminar esse vazamento, que é o único vazamento que tem, né? Eu tinha falado aí com o Paulo, que foi quem fez o motor, mas o Paulo tá sempre cheio de coisa lá, não conseguia, porque é uma coisa que seria uma garantia, né, do trabalho que ele fez. Então falei bastante com ele aí, mas não consegui, infelizmente, né? Acontece, mas tamo aí, agora eu mesmo vou meter a mão, vou fazer. Agradecer o Pereira também do grupo da Trafic aí que tá me ajudando nisso, né, pra trocar esses retentores aqui que eu nunca fiz. E vamos lá, gurizada, agora eu vou cortar essas duas bases aqui e depois eu vou fazer a adaptação embaixo, daí vamos ver como é que vai ficar. E ó, cortei as duas, né, aquelas chapas que tinha aqui, então ele encaixa aqui em cima. Depois eu vou botar uns coxins aqui de borracha para ele ficar firme em cima. E embaixo eu tô pensando em furar, acho que eu consigo furar essa chapa aqui para botar as borrachas aqui embaixo, ó, um pouquinho mais para fora, para encaixar ali o pezinho do radiador. É uma adaptação, né, que eu vou ter que fazer uma vez na vida também, porque, cara, novinho assim vai ficar show de bola, sem falar que, né, é muito maior, vai refrigerar muito melhor a água. Então a parte de cima aqui já tá certinho. Eu vou tirar ele agora, vou medir aqui embaixo, ver aonde eu vou ter que furar, ou se eu vou ter que fazer um bracinho ali pra colocar, tipo, o que tem já do original, que é esse aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui botei o furo, aqui não tinha um furo, eu fiz agora. E aqui já tinha um furinho. Então agora vamos ver como é que vai ficar aqui. Acredito que o encaixe vai ficar perfeito. E embaixo ficou perfeito. Agora em cima eu vou ver uma maneira de fixar, mas é o de menos agora. Porque ficou da hora. Muito bom. Vamos lá, vamos dar sequência aqui que o dia tá curto e hoje tem bastante coisa pra fazer. Estamos na luta aqui ainda, galera. Tive que arrumar aqui, ó, essa parte de baixo aqui de onde vai a válvula termostática. Eu tava com meu sangrador estragado, cara. Eu tentei de tudo pra tirar, mas não deu. Então eu tive que comprar outro e mandar fazer rosca aqui certinho, né? Então isso aqui me atrasou bastante. Mas, né, a minha Trafic tem válvula termostática que liga com 72 graus. E aqui, ó, depois eu vou mostrar certinho ali no lugar. Mas eu usei duas mangueiras de Santana. Vim com ela lá por baixo e vai engatar na outra mangueira ali agora. Eu vou usar emendas, ó. E vai ficar bom. Agora eu vou começar aqui o processo de montagem. Galerinha, atualização aqui. Já botei os retentores, já tô montando tudo. Terminei de instalar aqui o reservatório, ó. Ficou ali. Botei ele um pouquinho mais alto. Mangueira do retorno em cima. E aqui, ó, essa de baixo, eu liguei aqui nessa que é fechada. Geralmente ela é fechada. E eu, né, como o meu amigo Randall explicou ali já, eu isolei essa aqui porque mistura a água quente que vem do bloco com a água quente que sai do radiador. E, né, a água que poderia estar um pouco mais refrescada esquenta muito. Então fechei isso aqui. E aqui vai entrar a água do reservatório. E tô dando aquela, como diz o meu amigo Randall, né, fazer uma randalice aqui. Já pedi aqui pro Severino, né, que é meu velho, fazer aqui umas presilhas para prender as tubulações da direção hidráulica, ficar mais certinho. Ele tava solto. E já pintei aqui, pintei umas pecinhas que estavam um pouquinho feio. E agora estamos montando aí, tudo bem esticadinho, tudo certo no ponto. E só não vou ligar ainda, porque eu passei uma colinha por fora dos retentores ali. Mas vai ficar show, porque era um retentor de... O de cima era até taranto, mas o de baixo era uma segunda linha, bem ruim. No tirar eu já percebi que ele tava meio solto assim. E agora ficou bem firmezinho. Então, galera, tá quase tudo ligado. A parte elétrica aqui, ó, veio tudo pelo cantinho. Passou aqui, daí aqui liga no meu cebolão. Aqui vai para um sensor que eu tenho. Até o pessoal perguntou esses tempos, né, aonde eu tinha colocado. Esse aqui é o que eu tenho lá no painel. Deixa eu mostrar aqui, ó.
o que eu tenho no painel, né? A temperatura é aqui, ó. É isso aqui. Aqui é a temperatura que marca no painel original, né? E daí vem outro aqui pro sensor do óleo ali embaixo. Aqui em cima as mangueiras já estão ligadas. Eu tive que fazer uma emenda aqui, né? Porque não tinha exatamente essa curva. E agora só falta ligar lá de baixo. Que daí eu vou, quando eu ligar, eu vou mostrar pra vocês por baixo do radiador aqui, ó, bem pelo canto. E aqui em cima, eu peguei uns coxins, ó. Cara, o vendedor não sabia me dizer do que era isso aqui, tá? Mas vai ficar aqui, que vai encaixar nessa peça aqui em cima, ó. Né? Vai encaixar ali, vai entrar com uma pressãozinha pra ficar bem firme. Eu já fiz o teste e ficou bem legal. Como é que ficou ali a mangueira, ó. Olha só, ela passa bem por baixo, eu consegui prender com bastante cintas, ó. Ela ficou bem ali embaixo. E, né, mais um espaço grande ali também pra água, né? Querendo ou não, cabe muita água dentro desse mangueirão. E eu nem comentei, mas eu tive que trocar também a válvula do meu ar quente ali, ó. Ela tinha quebrado. Até tem um pedaço dela ali no chão ainda. Ela trincou e começou a pingar um pouquinho de água. Então, já que eu fiz toda essa função, né, eu troquei ela, era original ainda. Botei uma paralela agora, né? Difícil de conseguir original, mas ficou bom. Então, vou terminar de montar aqui, galera, e colocar água no sistema e sangrar o sistema também. Já botei então, né? O líquido tá ali. Eu coloquei água desmineralizada e, né, na medida certa, aquele líquido de arrefecimento da Paraflu. E aqui, ó, aqui embaixo na válvula tem o sangrador. Tu abre um pouquinho, deixa pingar, vai colocando, liga a van, né? E aí quando começar a escorrer aqui, água constante, daí tu fecha, né? Vai analisando lá dentro como é que tá a temperatura e tudo mais. Mas eu vou dizer assim, galera, ficou muito bom, muito bom. Eu indico todo mundo fazer, porque realmente eu já tô aqui andando com ela há mais ou menos aí uns 15 dias desde que eu gravei o vídeo, né? E para ter realmente certeza, e ficou muito bom. Assim, olha, sistema perfeito. Ela anda a 72 graus, o máximo que sobe é 80, 83. Daí liga as ventoinhas, ela já baixa de novo. Na estrada então não esquenta nada. E dentro da cidade, que é o que a gente mais tem aí o medo, que aqueça, superaqueça, né? Perfeito, ficou padrão. Eu assino embaixo realmente desse serviço aqui que ficou massa. Então, né, quem aí tiver dúvida, galera da Trafic aí, pode me perguntar, eu dou assessoria, ajudo, porque a gente quer ver esse carro rodando, né? As Trafic na rua aí realmente boa para rodar. E aqui, ó, já aproveitei o alumíniozinho, já fiz uma arte aqui, tava tudo quebradinho, ó, e já arrumei também. E ficou da hora, gurizada. É isso aí. Deixa o like se tu gostou do vídeo, galera. Compartilha aí com os amigos da Trafic, com a galera que tem, porque é um grande problema dela aquecer e agora tá 100%. Ficou realmente bom. Até mais. Fui!